palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Essa aí, Rodrigo, se não tiver as vistas boas, não lê não, tá? Eu sempre usei essa Bíblia, mas de uns tempos pra cá não tá dando mais não, tá? Tá ficando, as letras aí diminuiu. O que aconteceu aí? Nunca vi isso. Abre aí, hoje, irmãos, nós vamos dar início aqui, né, a uma nova série de mensagens. E a série de mensagens, coloca aí para mim, por favor, a questão da série de mensagens aí, o nome aí, por gentileza. Aqui você vai abrir na sua Bíblia aí no Salmos 32, 8. Aí pode ser na Bíblia física. Agora melhorou aí, né? Deixa eu desligar, deu aí, né? Nós vamos começar aí uma nova série de mensagens, tá bom? E hoje aqui eu vou dar aqui falar um pouquinho, né, sobre algo aqui que Deus colocou no meu coração, que é sobre direção. Verdade é que todos nós precisamos de direção em tudo, em todas as coisas da nossa vida. Não tem coisa mais triste do que você ver uma pessoa ou nós vivemos sem uma direção. Quando eu falo isso, é em tudo, em todas as coisas da nossa vida, seja na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental e também na nossa caminhada com Cristo, né? Com a pessoa sem direção na vida, ela não tem objetivo, ela não tem nada, e às vezes nós nos encontramos dessa forma. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesses dias aí, tá? E eu quero te dar aqui algumas orientações para que você possa absorver e assim colocar em prática. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Volta lá, por favor, Salmos 32, 8, nós vamos ler aqui. Repara a voz, então, tá, irmãos? Esse tempo é meio complicado e junta a questão do tempo seco e uns abençoados aí que saem tocando fogo na cidade inteira, né? Eu nunca vi de jeito, misericórdia. Eu falo que é a época que a gente mais testar, viu, irmão? Se a fé tá boa mesmo, se você é crente mesmo, tá? É aí que eu vou falar com você, viu? Meu Deus do céu. Diz assim a palavra do Senhor: eu os instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores do ímpio, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Irmãos, então, nessa noite nós vamos falar aqui um pouquinho sobre direção. E o que eu quero falar para você aqui, eu vou ser muito sucinto, muito rápido, é que você vai ouvir aqui inúmeras palavras, assim como nós já ouvimos em todos os cultos que nós estamos aqui. Há uma palavra que vem da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, e a palavra de Deus, ela tem a finalidade de nos ensinar, de nos instruir, de nos direcionar. A palavra de Deus é uma direção para a minha vida e para a sua vida. Para aqueles que acreditam, para aqueles que absorvem, é uma direção. Então, irmãos, você vai receber aqui durante essa série de mensagens, assim como tantas outras séries que nós tivemos, palavras. Você vai ser munido de palavras. Você vai ser munido aqui de informações para você poder entender sobre o que é ter uma vida direcionada. E quando nós falamos isso, nós não falamos só no quesito aqui da caminhada com Cristo, mas isso envolve para tudo na sua vida. Porque, como eu disse, não tem coisa pior do que viver sem direção. Uma pessoa sem direção, ela perece. Uma pessoa sem direção, ela vive aflita, ela vive angustiada, ela sofre, ela vive sem expectativa nenhuma e de nada na sua vida. Então, por isso que nós aqui, obedecendo o que o Senhor nos trouxe, e Ele trouxe essa direção, de nós falarmos sobre direção. Então, irmãos, você vai ouvir palavras aqui, você vai ouvir direcionamentos para a sua vida. Mas o que eu já quero deixar para você aqui bem claro e afirmar para você, que se você ouvir essas palavras e nós não mudarmos a nossa mente, se nós não permitirmos entrar no nosso coração e a gente colocar em prática, deixa eu dizer algo para você, você vai continuar sem direção, ainda vai continuar pior, mesmo estando aqui dentro. Porque deixa eu dizer algo para você, nós aqui pastores, nós não temos o poder de mudar e transformar a vida de ninguém. Quem tem o poder de mudar e transformar a vida é Jesus Cristo, amém?
mas a partir do momento que você abre o seu coração, você permite, através da fé em Jesus Cristo, e aí sim, a palavra surte efeito na sua vida e na minha vida. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, de nada adianta, você vai ouvir palavras e ainda vai chegar e dar um diagnóstico. Isso não funciona. Por isso que falam de palavra e não funciona. Tá, mas você seguiu o que precisava seguir? Você obedeceu o que precisava ser obedecido? Então de nada adianta. Assim é em tudo na nossa vida. Algumas pessoas, muitas das vezes nós estamos em lugares e posições, mas nós não seguimos aquilo que precisa ser seguido. Nós não obedecemos as direções e com isso perecemos em muitas coisas na nossa vida. E aqui nesse texto aqui, a qual nós lemos aqui, depois você pode ler todo o capítulo lá, 32 lá, você vai ver. E aqui falando sobre o Senhor falando algo sobre instrução, dizendo assim: eu te instruirei o caminho que deves seguir. E como não só vou te ensinar o caminho que você deve seguir, como eu vou cuidar de você. Verdade é, irmãos, que todos nós precisamos de direção e nós vamos seguir alguma direção, seja ela boa ou seja ela ruim, mas nós vamos seguir uma direção. Então nós precisamos entender se a direção que nós estamos seguindo, ela está me fazendo bem, se a direção que eu estou seguindo está me levando a ter paz, está me levando a ter alegria, está me levando a viver tranquilo, ou se eu estou vivendo dias atribulados, se eu estou vivendo dias terríveis na minha vida. E aqui o Senhor nos fala: olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar e eu vou te conduzir, e vocês vão estar sobre as minhas vistas. Resumindo, eu vou te dar direção, eu vou instruir vocês e eu não vou tirar os meus olhos de nenhum de vocês. E aqui o Senhor está nos falando bem claro e falando: olha, eu vou te dar um conselho também. Não seja como o cavalo ou a mula, que esse pastor está chamando. Não, é exemplo, irmão. Não seja, porque eles recebem direção, então para eles tanto faz se está indo para a esquerda, para a direita. Uma pessoa sem definição do que é a direção que ela tem que seguir, para onde que leva ela, está tudo muito bem. Ela não tem controle, porque você precisa definir o que é e qual é a direção que você está indo. Você precisa ter clareza. E aqui, citando esse exemplo aqui dos animais, usando o exemplo aqui do cavalo, da mula, dizendo: olha, eles têm uma rédea na sua boca. Então, se quem está ali direcionando ele não tem controle sobre a sua vida. Ali tem alguém que está conduzindo. Então leva para a direita, leva para a esquerda, leva aonde quiser. Mas eu e você é diferente. Deus nos deu entendimento, nos deu sabedoria, nos falando: esta é a direção. Então, meu irmão, vá e siga a direção que Deus te orientou. Mas verdade é que às vezes nós estamos, irmãos, com pessoas nos conduzindo, nos levando, porque nós não sabemos a direção para a qual nós devemos ir. E infelizmente muitos estão perecendo porque estão sendo conduzidos, porque não sabem qual é a direção para as suas vidas. E aqui o Senhor nos deixa bem claro: olha, vocês são dotados de entendimento, de sabedoria. Então, resumindo, aceite a palavra e a direção de Cristo para a sua vida, arrebate isso para o seu coração, coloque em prática e ninguém vai dominar você, porque como eu disse, às vezes nós estamos sendo dominados por tantas coisas que têm nos feito mal, têm nos conduzido como se tivesse, e aqui com todo o respeito do mundo, tá, irmão, pelo amor de Deus, não chamando ninguém de animal, misericórdia. Como se a gente tivesse, é bom a gente explicar, irmão, porque senão ainda mais que esse negócio que é tudo gravado, daqui a pouco sai lá no YouTube: pastor chama fiéis de cavalo e de mula. Você acha que é difícil acontecer isso? Não é não, viu, irmão? Não é não. Então a gente já deixa bem explicadinho ali para não ter BO, para não ter problema. Mas verdade é, irmãos, que nós estamos desse jeito, por não saber as direções da nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja sentimental, seja qual ela for, estamos sendo conduzidos por aquilo que às vezes nós vemos, estamos como se tivesse sim, com rédea sobre nós, estão nos conduzindo. Quantas pessoas, irmãos, que por falta de direção, toda semana ele quer ser alguma coisa. Eu costumo falar que é a síndrome de Cleo. Quem tem neném pequeno aqui vai saber o que é isso. Cleo, irmão, é um desenho que tem, e a menininha é uma criança. Todo dia ela quer ser uma coisa. Ela acorda de manhã e fala:
hoje eu vou ser veterinária, porque ela vê alguém sendo veterinário. Ah, hoje eu vou ser bombeira, porque ela vê alguém sendo bombeira. Ela não tem uma definição. Mas às vezes nós já estamos na nossa fase adulta, com entendimento e sabedoria. Se muitas às vezes aqui a gente perguntar assim: ei, qual que é a direção? O que você quer ser da vida? Eu não sei o que eu quero ser. Às vezes com 30, 40 anos de idade. Pastor, você é doido? Não, irmão, não sou não. A gente encontra muito isso. Por quê? Por falta de direção. Uma pessoa sem direção, ela não vive uma vida tranquila, ela não vive uma vida de paz. Então nesses dias, irmão, você vai receber palavras aqui de direção. Você vai receber instruções aqui, vindas da parte de Deus para a sua vida. Mas se você não abrir a sua mente, se você não abrir o seu coração, não vai passar de palavras vazias, e você vai continuar sendo conduzido e regido por alguém, que vai te levar para onde que quiser. Como diz o outro, aonde que o vento tocar, eu estou indo. Pessoa sem direção. Vida sentimental, o que vier tá bom. Vida sem direção. Vida profissional. Irmãos, e não tem coisa pior do que uma pessoa sem direção. Quando eu falo que é em tudo da sua vida, você já viu quando a pessoa chega dentro de uma empresa, está novata ali, acabou de chegar, tudo muito novo, ela fica ali desbaratinada assim: eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, o que eu vou fazer? Aí chega alguém e fala assim: opa, beleza? Você é novo aqui? Sou. Então, seu serviço é esse aqui, beleza? Você vai passar por aqui, você vai fazer isso. Irmãos, não tem coisa melhor, não é verdade? Agora, imagina, o cara está lá, não sabe de nada, está sem direção, fica desbaratinado, daqui a pouco desanima daquilo ali e vai embora. Da mesma forma, irmão, é na nossa caminhada cristã. Às vezes as pessoas chegam aqui pela primeira vez. Às vezes é o seu caso, às vezes chega na primeira vez, a gente fica meio perdido, meio um peixe fora da água, mas aí vem uma instrução. Mas o que eu quero te dizer é que a melhor instrução que tem aqui, nesse quesito falando da sua caminhada cristã, não é o pastor falando, não é o seu irmão, mas é o próprio Jesus te revelando qual é o caminho que você deve seguir. Porque Jesus, irmãos, além dele te instruir o caminho, ele vai ficar com os olhos sobre a sua vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos observar alguns pontos para que a gente possa avançar e de fato viver e entender qual é a direção de Cristo. Primeiro ponto é, simplesmente comece a obedecer às direções de Jesus. Ah, pastor, é só isso? É só isso, irmão. Ouve o que você vai ouvir sobre direção para a sua vida, palavras que vão vir aqui, que vão ser direcionadoras para você. Simplesmente comece a colocar em prática. Porque não adianta nada falar para você: irmão, a direção é essa. Aí você pega, você não sai do lugar, você não avança, você não faz nada, vai continuar do mesmo jeito. Uma coisa é a pessoa estar sem direção, está perdida. É igual do exemplo da empresa. Mas alguém chega para ela e fala assim: Wally, você vai para essa máquina tal, você vai fazer isso, isso e isso. Aí o Wally pega e fica lá assim: eu ainda estou perdido. Está perdido porque ele colocou em prática. Muitos de nós somos desse jeito. Jesus já falou para nós o que a gente precisa fazer, qual direção nós devemos ir, e às vezes a gente ainda está apático, parado, estático, porque a gente não colocou em prática. Então, primeiramente, simplesmente comece. Fala assim: eu preciso simplesmente começar. Quer ter uma mudança na sua vida? Quer ter uma direção clara do que Deus... Pastor, mas como que eu vou fazer? Deus vai me falar para me fazer algo, eu vou seguir, aí eu não sei de tudo. Preocupa não, existem vários exemplos na Bíblia. Simplesmente começaram. E aí, irmão, o que Deus vai fazer no começo, no meio, no fim? Aí é com Ele, porque Ele não vai tirar as vistas de sobre você. Você vai estar guardado e instruído no caminho que Ele quer te conduzir. Então, irmão, simplesmente comece. Outro ponto, comece mesmo pequeno. Não despreze os pequenos começos. Irmãos, a única coisa que nasce grande é filhote de baleia. Grande para nós, né? Porque para baleia ele é pequeno, né? Mas não existe isso. O nosso maior problema: eu estou sem direção na minha vida profissional, estou sem direção na minha vida sentimental, estou sem direção na minha caminhada com Cristo. Não, mas às vezes nós não valorizamos e nós não desfrutamos dos pequenos começos. Por isso que muitos desistem. Às vezes, como eu disse, a pessoa fala: olha, na minha vida profissional, eu quero chegar no patamar X da minha empresa. Já acha que tem que chegar e está lá no patamar X, sendo que às vezes você tinha que começar cá embaixo.
E às vezes acha que é humilhante demais. Não, isso aqui não é para mim. Sabe o que é isso? Falta de direção e de propósito. Quantas pessoas que têm abandonado tantas coisas na vida, têm abandonado oportunidades gigantescas, porque não sabe valorizar e não quer começar pequeno, já quer começar gigante. O que mais nos deparamos é com isso. Já quero começar alto. Caminhada cristã, não, só começo se for pastor. Amém, Deus abençoe a sua vida, mas tudo existe um começo. Então, irmãos, não despreze os pequenos começos, porque é da forma que você se porta aqui, você vai ganhando experiência, você vai galgando, você vai subindo, você vai ganhando experiência, vai amadurecendo. Tudo na nossa vida, em todas as áreas, irmãos, requer tempo. Tem que maturar, irmão. Requer processo. Às vezes as pessoas, por falta de direção, irmão, uma pessoa com falta de direção, ela é impaciente. Repara para você ver. A pessoa sem saber o que ela quer da vida, ela é impaciente, ela não tem paciência com nada. Ela entra no serviço hoje, amanhã está pedindo conta. Sabe por quê? Não tem direção, é impaciente. Irmãos, ela entra no relacionamento, é impaciente, não dá certo. Relaciona com 50, 500 pessoas durante a vida, não dá certo nenhum. Por quê? Não tem direção, é sem paciência. Na caminhada cristã, por quê? De não colocar em prática as direções que recebe, não tem paciência. Às vezes, irmão, chega com a vida toda avacalhada, chega com a vida toda destruída. Eu quero dizer para você que o lugar, a igreja é esse lugar, tá, irmão? É de chegar a gente aqui mesmo detonado. E a gente não é perfeito não tem ninguém perfeito aqui não. E se tem alguém pregando, falando para você que a igreja, esse conjunto de pessoas aqui são perfeitos, não. Perfeito é o cabeça, que é Jesus Cristo, amém? Mas nós somos imperfeitos. Então cada um aqui, ó, sabe o que é, irmãos? Tem pessoas aqui que têm histórias, que chegaram aqui com as suas vidas todas destruídas, mas ouviram a direção de Deus, permaneceram firmes, não desprezaram os pequenos começos, e Deus vem mudando coisas na sua vida. Mas como eu disse, a pessoa sem direção, ele é impaciente. Chegou a falar, mas eu vim aqui na igreja hoje, quarta-feira, eu orei, não mudou nada na minha vida. Sem direção, é impaciente. As direções vai ser, você vai ter que andar por esse caminho. E afinal de contas, irmãos, a gente, por falta de direção, a gente perece. E a gente acaba carregando algumas coisas na nossa vida de consequências, quer ser involuntária ou voluntária. Não tem como fugir. Mas aí, irmãos, se nós simplesmente comece, preserve e zele pelos pequenos começos, não despreze, tenha paciência. Se você tiver paciência, aguardar, irmãos, vocês vão experimentar e vão viver o que Deus tem para a sua vida. Ele não vai tirar os olhos de você. Cuide dos detalhes. Irmãos, cuide de cada detalhe na sua nova caminhada ou na sua mudança de direção. Não seja impaciente, como eu disse. Não seja incrédulo. Não seja desesperado. Acredite, cuide dos detalhes. O nosso maior problema é que às vezes a gente não cuida dos detalhes. E acabamos perecendo, acabamos abrindo mão de direção, e aí continuamos desbaratinados para lá e para cá, sem saber o que fazer das nossas vidas. Outro, priorize uma só coisa. Irmãos, quando você estiver nesse processo de você estar sendo direcionado pelo Senhor, de você estar sendo conduzido pelo Senhor, deixa eu te dar um exemplo, deixa eu te dar um conselho. Foque na direção que Ele está te dando. Se você chegou num lugar, alguém te deu uma direção clara, e você entendeu que aquela é a direção, dentro daquilo que você tem buscado, e quando eu digo, eu falo em todos os âmbitos da sua vida, irmão, foque naquilo ali. Sabe qual que é o outro problema de quem quer ser em direção? É desesperado, é afobado, ele quer fazer um monte de coisa no mesmo tempo, e com isso, não faz nada direito. Então, irmão, sem direção, a gente não prioriza uma só coisa. Qual que é o meu objetivo? Lembra o que eu falei aqui do negócio da empresa? O meu objetivo é chegar no patamar X. Então aqui, ó, eu vou priorizar essa coisa. Mas não, já quer chegar lá no X, já está pensando em outra coisa lá, cá, aqui, acolá, vira uma bagunça só e acaba não fazendo nada. Aí continua o quê? Desbaratinado e sem direção. E eu volto a dizer,
Não adianta nada você ouvir palavras sobre direção. Se você não colocar em prática, você vai continuar perdido. E mais perdido que segue um tiroteio. E você, por falta de direção, por falta de conhecimento, eu e você vamos perecer. O início é apenas o ponto de partida. A persistência é o que nos leva ao sucesso. Quer chegar ao sucesso de tudo na sua vida? Seja na parte espiritual, na parte material, em todas as áreas da sua vida. Inicia, mas o segredo está na permanência. Na sua caminhada cristã, o segredo de grandes homens e mulheres que fizeram ali, tiveram suas histórias mudadas através de uma direção que receberam de Jesus, foi porque eles permaneceram firmes. A pessoa, quando ela é sem direção, ela não tem paciência, como eu disse, e por isso às vezes ela não permanece firme naquilo que foi passado para ela. Irmãos, infelizmente muitos de nós às vezes estamos passando por situações das nossas vidas por falta de direção. Tem casamentos que foram destruídos por falta de direção. Tem famílias que foram arrasadas. Tem jovens que estão com as suas vidas destruídas. Tem pessoas que estão com as suas vidas destruídas, profissionalmente falando, sentimentalmente falando, espiritualmente falando, por falta de uma direção. A falta de direção, ela nos leva à destruição. Mas essa noite, irmãos, e nessa série de mensagens, Jesus ele está trazendo direção, sabe por quê? Como eu disse, às vezes tem pessoas aqui que o seu casamento foi destruído, que a sua vida foi destruída. E Jesus não está aqui para te condenar, Jesus não está aqui para te julgar. Às vezes na sua vida profissional você é um fracasso, cara. Você olha assim, as pessoas falam, poxa, por que para todo mundo dá certo? Às vezes foi porque você não teve ninguém para chegar, te pegar pela sua mão e te instruir. Às vezes você como pai, às vezes você se olha e fala, nossa, como mãe, você fala, não, mas eu sou tão ruim. E às vezes você não teve alguém para chegar e te dar uma direção. Mas nessa noite, a boa notícia que eu quero te deixar aqui e te dar, Jesus está aqui e Ele está te chamando porque Ele quer te direcionar, porque Ele quer que você viva uma vida em paz. Como eu disse, às vezes erramos por não ter direção, não ter quem nos direcionar, não ter quem nos dava um conselho. Nos falava aqui como o Senhor falou, olha aqui ó, eu vou instruir vocês, e eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. Se tivesse ensinado como ser, a questão de esposo e esposa, de um bom filho, de um bom profissional, mas às vezes não teve essa figura, não teve quem fizesse isso, mas todavia hoje eu e você temos uma oportunidade que o próprio Cristo, aquele que conhece o passado, o presente, o futuro, Ele vai te conduzir. Então nós precisamos entender que nós precisamos deixar de ser como aqui, ó, ser guiado por cabeça. Qual que é a direção que você tem caminhado, meu filho? Qual que é a direção que você tem andado? Qual que é o caminho que você tem hoje? Hoje ou você se encontra perdido, desesperado, você não tem direção de nada na sua vida. Como diz, para onde que tocar, é isso aí faz. Porque como diz o outro, olha, eu não sei de nada, eu não tenho direção. Mas Jesus hoje, Ele traz a direção para mim e para você. Então, irmãos, abra o seu coração para esses dias que nós vamos estar aqui. Receba cada palavra, coloque em prática e nunca se esqueça que o Senhor vai te instruir, Ele vai te direcionar e Ele vai estar com você em todo o tempo. Quantas pessoas aí, irmãos, que estão paralisadas por falta de direção? Você solta a pessoa, fica rodando, não sabe a direção, para onde que eu vou? Porque na verdade irmão, tem muito caminho para a gente ir, não tem? Mas só existe um caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, nós precisamos sim de direção em tudo, em todas as coisas da nossa vida. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele é completo em tudo que eu e você precisamos. Eu não sei, irmão, qual que é a direção que você está andando, mas a minha oração para você é que hoje é que os seus olhos venham ser abertos, para que você possa enxergar o caminho e a direção que Cristo está te mostrando, para você poder chegar e ser guiado no caminho que Ele quer que você esteja. E isso, irmão, fique tranquilo que em todas as áreas da sua vida, Jesus, Ele vai te conduzir, Ele não vai te abandonar. Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor.
Irmãos, às vezes não, a falta de direção, irmãos, ela nos rebenta, sabe? Nos faz sofrer. É igual às vezes, irmão, quando quem gosta muito de usar, né? Eu sou meio birrento com GPS, mas quem gosta de usar, a pessoa ali coloca aquilo ali, tem a rotinha ali, ela segue direitinho ali, irmão. Vai ali. Se o GPS mandar subir em cima do meio-fio, ela sobe. Não, o GPS está mandando, eu vou subir nesse trem aqui. Não é de jeito? Não, tá seguindo ali o jepa ali, meu filho, como diz o outro. E quando tá sem aquilo ali, a pessoa fala assim: o que eu vou fazer da minha vida? Acabou a internet, ou deu um pau lá, o que eu vou arrumar agora? A pessoa fica desesperada, porque tá sem direção. Embora a gente não tenha muita, não é de má qualidade essas placas da estrada nossa aí, as que tem a tampada por mato. Mas imagina você pegar uma estrada aí, irmão. Tem lá quebra-mola, lá numa reta lá que a gente costuma colocar mais de 100 no carro, e não tem placa, não tem nada. Você fica sem direção, você passa lá, fala, não, passa no quebra-mola, causa um acidente, arrebenta todo, porque você não tinha direção. Da mesma forma, às vezes é a nossa vida. A gente está andando em caminhos que não tem identificação nenhuma, que está te levando você para um caminho que vai destruir a sua vida, que vai te arrebentar, porque estão te conduzindo nesse caminho. Eu e você precisamos abrir a nossa mente, renovar a nossa mente e entender que direção Jesus tem para nós, irmão. Mas o que eu quero dizer para você é, se você não acreditar, se você não colocar em prática, deixa eu falar com você, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Eu estou te afirmando isso. Eu estou te afirmando. Que se você aqui, ó, ser apenas ouvinte dessa palavra, das palavras que vão ser ministradas aqui, sobre o cuidado de Cristo, sobre a direção de Cristo para sua vida, você não colocar em prática, sua vida vai continuar do mesmo jeito e vai de mal a pior. Pastor, o que é isso? Não, irmãos, isso é fato. A gente não está aqui para enganar ninguém de nada, não, essa é a realidade. Agora, coloque em prática, respeita o processo, respeita os pequenos começos, esteja firme no Senhor. E aí depois você vem aqui e conta para nós o resultado, se deu certo ou não, irmão. Agora, não tem meio termo não, ou faz ou não faz. Ou obedece a direção, ou não obedece a direção. Feche teus olhos, quero orar pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E a minha oração, irmãos, é pedir que o Senhor abra os seus olhos, abra os meus olhos também, que a gente possa ver os nossos ouvidos, que a gente possa ouvir o que o Senhor está falando com cada um de nós, porque muitos de nós estamos perecendo, irmão, por falta de direção, mas Jesus não quer que a gente venha ficar dessa forma. Eu acredito que você veio aqui hoje não foi por acaso. Você não está aqui hoje, eu vou lá para ver o que é. Não, irmãos, às vezes poderia até ter sido essa sua intenção, mas você veio aqui nessa noite porque o próprio Cristo quer falar diretamente com você, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai te instruir. Como que estão as áreas da sua vida, irmão? Aí uma reflexão para você e nós já vamos orar. Como que estão as áreas da sua vida? Como que está a sua área profissional, sua área sentimental, sua área familiar? A sua área espiritual, estão todas direcionadas? Todas estão numa direção que está te trazendo paz, que está te trazendo alegria, que está te trazendo tranquilidade? Você está hoje num caminho que a direção que você hoje está caminhando nela, da forma que você está procedendo, ela está te trazendo bem? Está te trazendo resultados bons? Ou às vezes você fala, eu não sei nem o que eu estou arrumando. Se você me perguntar como família, eu estou sem direção. Se você me perguntar espiritualmente, vixe, eu também estou sem direção. Eu não estou sabendo de nada, estou mais perdido que tudo. Então, Jesus se apresenta para você hoje e fala, vem, que eu vou te ensinar, que eu vou te direcionar, eu vou te mostrar o caminho que você deve andar. Mas aí, irmãos, é cada um de nós que toma uma decisão. E eu quero deixar isso aqui para você também nessa noite. Você tem o poder da decisão. Você decide se você pega essa direção ou não. A Bíblia deixou bem claro, nós não somos como cavalos e como mulas, que eles chegam, colocam ali as rédeas, colocam o cabresto e aí leva para onde que quer. Não, nós temos o direito à escolha, se eu quero continuar nessa direção ou se eu quero ir para outra direção. A direção que você está vivendo está boa? Continue. Não está? Existe uma outra direção de Cristo para a sua vida.
Mas você tem que absorver, você tem que crer, você tem que acreditar, colocar em prática e observar aqueles pontos que nós falamos. Comece, às vezes hoje é o dia de você começando, tomando uma decisão, dizendo: Jesus, eu estou sem direção e eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu quero que o Senhor me direcione, porque eu estou perdido. Primeiro ponto para você aqui nessa noite: se você entende que você precisa fazer essa oração, seja sincero com Jesus, embora não tenha como esconder nada dele. Fale: Senhor, eu estou sem direção mesmo. Na minha vida profissional eu não sei o que eu faço. Na minha vida familiar eu também não sei o que eu faço. Minha vida sentimental está um fracasso. Senhor, a minha vida de caminhada com o Senhor, eu também estou perdido. Me ajude, Jesus, porque eu quero estar na direção que o Senhor quer, porque eu sei que assim eu vou estar indo em um bom e perfeito lugar. Então nessa noite você precisa abrir o seu coração, com a sua mente renovada, e entender que Jesus está aqui. Mesmo que os seus olhos físicos não vejam, Jesus está aqui. E se você está sem direção na sua vida, é noite de você se abrir, é noite de você falar com o Senhor abertamente em qual área que você precisa de direção. Se Ele em todas fala: Jesus, eu estou perdida de tudo, Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar, muito pelo contrário, Ele está te dizendo: eu quero te conduzir. Agora, outra coisa que você precisa largar, são direções que estão te levando para o sofrimento, são direções que estão te levando ao fracasso, à destruição. Você precisa entender que essas coisas não podem te dominar, porque você é livre através de Jesus Cristo. Para com esse negócio de deixar as pessoas conduzirem a sua vida. Pare com esse negócio de as pessoas tomarem as decisões para você e por você. Você é dotado de entendimento, de sabedoria. Você é capaz, você pode fazer isso. Mas você precisa entender que você tem que tomar essa decisão de acreditar e falar: ei, a decisão é minha, está aqui, o caminho é esse, a direção é essa, eu vou e ponto final. Pare de deixar o pecado te dominar. Pare de deixar as más conversações te dominar e te direcionar. Tem pessoas que as más conversações têm direcionado a vida dela, quando falam para você: você não é ninguém, você é um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo profissional, um péssimo cristão. E às vezes temos sido conduzidos por essas rédeas na nossa vida. Você é um filho terrível, você é isso, você é aquilo. E às vezes essas más conversações têm nos direcionado. Isso não te faz bem, isso não te traz vida, isso não te traz paz, isso não te traz alegria. Você tem hoje aqui a opção de escolher seguir a direção de Cristo ou não. E você também hoje tem aqui o poder da decisão de falar: chega de direcionar a minha vida, porque a partir de agora eu entendo que há uma direção para mim. E é o que Cristo tem para mim, é o que Cristo tem para você. Então nessa hora você vai ter uma oportunidade de você conversar com Jesus aí um pouquinho, de abrir seu coração, e logo em seguida eu vou orar pela sua vida aqui, em nome de Jesus. Não importa com qual palavra você vai usar aí, meu irmão, não se preocupe com isso. Jesus, Ele se agrada da sua sinceridade, da minha sinceridade. Então fale com Jesus essa noite. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Oh Jesus, abre os meus olhos, eu quero ver. E abre o meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir
Jesus, e abre os meus olhos, eu quero ver. E abre o meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som. Quando você vê as direções que Jesus tem para a sua vida, não tem como você não se apaixonar. Na palavra dele diz: sim, eu bem sei os planos e pensamentos que tem a vosso respeito. Não é pensamentos de mal, mas é pensamentos de paz. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você: eu é quem sei os pensamentos e os planos que tenho a vosso respeito. Quero finalizar aqui nessa noite. Eu queria orar aqui junto com vocês. Você que nessa noite precisa de uma direção na sua vida, vamos falar áreas aqui, você sabe qual é. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente aqui, que eu vou finalizar aqui orando junto com você. Pode sair do seu lugar, vem até aqui à frente, que não precisa ter vergonha não, pode encostar bem pertinho aqui. Sabe por quê, irmão? A pessoa sem direção, ela sofre demais. Irmão, uma pessoa sem direção, ela sofre demais. Talvez você está precisando de tomar uma decisão aí na sua vida. Sabe, irmãos, existem, como eu disse, todos nós aqui vamos ter que ir por alguma direção. Agora, qual direção nós estamos caminhando? A direção que você está indo, como eu disse, está te trazendo paz, está te trazendo alegria? Continue, seja intenso. Mas não está te trazendo paz, não está te trazendo alegria, muito pelo contrário. Você tem vivido dias terríveis e angustiantes na sua vida. Por falta de direção, seu casamento foi destruído ou está a um ponto de acabar. Por falta de direção, você está quase saindo do serviço, está quase perdendo tudo. Mas nessa noite, Jesus, Ele está aqui, porque Ele vai te conduzir. E Ele vai ficar com os olhos sobre você, te ensinando, te instruindo e te mostrando o caminho. Às vezes você precisa tomar uma decisão de mudar de direção. Porque a direção que você está, através do Espírito Santo de Deus, você entendeu que não é uma direção boa, você vai precisar de tomar uma decisão, de sair fora desse lugar que você está. Seja ele qual for, irmão. Mas tenha certeza de que o melhor caminho que existe com clareza é o caminho de Cristo Jesus. Estão aí com os seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida. Um dos primeiros sinais que você tem a convicção, irmão, que você está no caminho certo, na direção certa, é quando você acredita que o Espírito Santo de Deus existe, como Jesus existe, e você é tocado por Ele. E é isso que Ele faz na nossa vida. Irmãos, a nossa caminhada cristã, tudo que nós fazemos aqui é por fé. Não tem marabalismo, não tem mágica aqui, não tem invenção, não. É tudo por meio da fé. E detalhe, pessoas sem direção, elas não têm fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a pessoa sem fé e sem direção, ela acaba se tornando incrédula. E às vezes ela não experimenta e não vive o que Deus tem para a vida dela. Mas essa noite eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui acreditamos em Jesus Cristo. Acreditamos que Ele tem a direção para mim e para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que nessa noite aqui num ato de fé, eles aqui já falaram com o Senhor, ó Pai, em qual área eles precisam tomar uma decisão.
eles já se abriram para o Senhor e verdade é que antes das palavras saírem dos nossos lábios, o Senhor já sabe quais são todas elas. E nessa noite, ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor está aqui, Pai, como se fosse uma bússola diante de cada um deles aqui, mostrando a direção correta de onde eles devem ir nas suas vidas. Senhor Jesus, nessa noite eu tenho certeza que o Senhor está aqui tocando em cada vida aqui, mostrando que o caminho que o Senhor quer para cada um de nós. Pai, pessoas aqui que estavam angustiadas, desesperadas, precisando de tomar uma decisão, mas não tinham uma direção. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, estão recebendo uma direção que vem do alto sobre a vida deles aqui, ó Pai. Senhor, aquele que precisa, Pai, de tomar uma direção na sua vida sentimental, que está uma bagunça, que está uma desordem. Senhor, que não está tendo paz, não está tendo alegria, não está tendo um minuto sequer de descanso e sossego. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite recebam a direção, Pai, que vem do alto sobre as suas vidas. Pessoas que precisam hoje tomar uma decisão, que a direção é: vai, mude por completo. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles, Senhor, que precisam de uma direção para suas vidas profissionais. Senhor, às vezes está tão difícil permanecer aonde estão, ou às vezes até de ter uma direção de ir para um lugar, porque estão perdidas, ó Pai. Não tiveram uma instrução de como se tornar um profissional, não tiveram um ensinamento de como, ó Pai, alcançar algumas coisas. Mas o Senhor, ó Pai, como o Senhor diz na sua palavra, eu vou cuidar de vocês e eu vou instruir vocês o caminho que vocês devem ir. E o Senhor, ó Pai, vai estar com os seus olhos sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nessa noite, ó Pai, direciona cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Aqueles, ó Deus, que querem montar o seu próprio negócio, mas estão sem direção, não sabem como fazer, não sabem como proceder. Senhor, traga direção para eles aqui, ó Pai, nessa noite. Senhor, aquele pai de família que já não sabe mais, se perdeu, Pai, em meio a tantas coisas dentro da sua casa, da sua família. Senhor, direciona esse homem, direciona essa mulher, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, que nessa noite haja aqui sobre cada um de nós a direção, ó Pai, conforme aquilo, ó Pai, que nos é, ó Pai, necessário para poder seguir em paz aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, eu te peço, livra, Pai, os teus filhos, livra os meus irmãos de ciladas, de direções erradas, de direções contrárias, que levam eles para o sofrimento, para a angústia, para a dor. Livra eles, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu oro por aqueles, ó Pai, que têm estado de uma forma, por não terem direção, estão sendo levados para qualquer lugar, para eles tanto faz, tanto importa, porque não tem uma definição do que é uma direção, ou para onde ir, estão perdidas nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a mente deles agora possam ser abertas, ó Pai, e que eles possam ser direcionados, ó Pai, entender que existe um caminho de paz, existe um caminho de verdade, existe um caminho da vida, e esse caminho, ele é no Senhor, ó Pai, e não existe melhor direção para as nossas vidas. Senhor, nessa noite, Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, ó Pai, para que a gente possa ouvir e ver, ó Pai, tudo que o Senhor, ó Pai, quer liberar sobre as nossas vidas. Espírito Santo, toca em cada vida aqui nessa noite. Renova, Pai, o ânimo dos teus filhos. Renova, Pai. Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estavam vivendo em angústia, em tristeza, por causa das direções que estavam, que nessa noite possam receber alegria, a alegria que vem do alto sobre as suas vidas. Oh Jesus, permita o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida aí, meu irmão. Jesus está fazendo algo aqui nessa noite. Pessoas que vão receber direções aqui nas suas vidas.
Pessoas que estavam cegas, irmão. Irmão, uma pessoa com seus olhos fechados, ela não consegue acertar a direção, não. Você pode até mostrar. Mas nessa noite, o próprio Cristo está arrancando todas as escamas e todas as vendas dos nossos olhos. E nós vamos ver o caminho. Às vezes você não estava vendo o caminho para nada na sua vida. Não estava. Porque a partir de hoje, em nome de Jesus, os seus olhos estão sendo abertos. Em nome de Jesus. E você vai viver. E você vai desfrutar do que é o cuidado de Cristo sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Senhor, nós estaremos aqui recebendo palavras, ministrações durante esses dias sobre direção, Pai. Senhor, que cada palavra dessa venha queimar em nosso coração. Porque eu tenho certeza, ó Pai, que há algo sobrenatural para o Senhor realizar na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. E eu sei, Pai, que a partir de hoje a vida deles nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho certeza, ó Pai, que eles vão sair daqui com uma convicção que eles podem sim decidir a direção que eles querem caminhar. E eu sei, ó Pai, que eles vão optar caminhar com o Senhor e ser cuidado pelo Senhor. Então, meu Pai, que através do Espírito Santo possamos guardar essa palavra em nossos corações. E essa palavra vai gerar frutos. E nós vamos sim, Pai, poder, além de ser direcionados pelo Senhor, direcionar pessoas também até a Ti, Pai. Eu creio, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Fazendo assim, Deus, eu te agradeço nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.